Pode impactar você. Momento da Palavra de Deus. Olá, meu povo, estamos de volta com o programa Graça no seu lar. Chegou o momento de ouvirmos assim a palavra de Deus, que venha ser uma palavra para o seu coração. E agradecer a você que já está aqui comigo no Facebook neste momento. É mais uma oportunidade que Deus nos dá de poder aqui trazer a palavra de Deus para o seu coração. Você que me assiste ao vivo por todo o Brasil, Deus abençoe você, tá? E você que vai me ouvir pelo rádio, creia que Deus nessa noite vai falar ao seu coração tremendamente através da palavra. Não deixe passar em vão por acaso, mas se você vier dar crédito à palavra de Deus nessa noite, tá? Quero pedir a você que, se for possível, para o que você está fazendo agora nesse momento, senta um pouquinho, se puder, para poder assim, você se entregar inteiramente para poder assim, ouvir essa palavra. Eu creio que essa palavra vai ser de grande valia para o seu coração e tenha certeza que Deus vai falar com você e quem sabe é uma palavra que você estiver precisando nessa noite para a sua vida, para mudar a sua casa, a sua família. Que Deus possa te abençoar tremendamente, tá ok? E a mensagem é Lucas 5. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar. Lucas 5 vai falar sobre a pesca maravilhosa, né? E os primeiros discípulos. E o título da nossa mensagem é: quando tudo parece que deu errado, o milagre aparece. Antes de conhecer a palavra de Deus, provavelmente conhece essa palavra de Lucas 5. Vai falar ali quando Pedro e ali os seus amigos foram pescar e trabalharam a noite toda, mas não conseguiram produzir nada. Mas aí pela manhã ele teve um encontro com Jesus. E foi esse encontro com Jesus que mudou toda a história de Pedro. Então aqui em Lucas 5, versículo 1 diz assim, ó: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E afastando-se, ensinava do barco a multidão. Jesus estava pregando aqui em uma praia, Lago de Genezaré. E quando Jesus reparou, tinha 2 barcos. E a palavra diz que uma grande multidão se apertava para ouvir Jesus pregar. Mas, meus ouvintes, queridos ouvintes e vocês que assistem pelo Facebook, nem sempre uma multidão, algo acontece para todos. Esse dia aqui foi preparado exclusivamente por Jesus para ter um encontro com Pedro. Tanto que Jesus pediu, entrou no barco de Pedro e falou: você pode afastar um pouco da terra? E a palavra diz que Jesus entrou naquele barco e começou a pregar. A Bíblia não nos fala qual foi a pregação, qual foi a mensagem de Jesus naquela manhã. Mas, segundo o que a palavra nos mostra, era algo que Jesus queria falar para mexer com o sobrenatural. E era algo que ia incomodar a Pedro. E Jesus pregou a palavra, ministrou a autoridade que Deus tinha dado sobre a vida dele. E assim se foi. Depois que Jesus acabou de pregar, o versículo 4 diz assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Vamos parar aqui. Quando Jesus chegou naquela praia, a palavra diz que viu uns homens o quê? Que desciam do barco e lavavam as redes. Aqueles homens que passaram a noite pescando, chegaram pela manhã
e, como de costume, foram lavar suas redes. Mas nesse dia, algo foi diferente. Eles trabalharam a noite toda e pela manhã não obteve nenhum sucesso. Esse lavar as redes significa sinal de fracasso, de desistência. Quantas vezes nós estamos batalhando por algo, estamos correndo atrás de um objetivo e simplesmente algo não dá certo. E o que fazemos? Paramos a ponto de desistir. Aqueles homens que ainda não eram discípulos de Jesus, eram pescadores, eram pessoas que trabalhavam para dar duro, para colocar o pão dentro de casa. Teve uma noite de trabalho fracassada. Você está entendendo o propósito de Jesus naquela manhã, naquela praia? Não era apenas pregar para uma multidão. Não era apenas ministrar para um povo que estava perseguindo Jesus para ouvir a palavra. Não. Jesus queria ir além. Jesus queria mover a fé daquele homem, de Pedro. Jesus queria ver até onde Pedro era capaz de ir para poder assim exercer uma obra que Jesus tinha preparado para ele. Jesus terminou de pregar e falou: volta para o mar e lança a sua rede. Aí você pensa comigo, é fácil? Depois que você termina, que você desiste, que você fala, deu por hoje, não vou fazer mais isso. Você tem que começar novamente. Aqueles homens tinham trabalhado a noite toda. Aí vem o cansaço, vem a fadiga, certamente com fome. Mas e aí? Entre a fé e a razão. Quando nos encontramos em uma situação que ficamos entre a fé e a razão, o que devemos escolher? Qual era a atitude de Pedro naquele momento? O que Pedro poderia ter falado para Jesus? Olha o que ele diz, versículo 5. E respondendo Simão, que é Pedro, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, por que mandas, lançarei a rede? Depois que Jesus prega que ele manda Pedro voltar para o mar, olha o que Pedro diz: Mestre, eu trabalhei a noite toda, estou cansado, estou com fome, nada deu certo, deu tudo errado essa noite. Mas, porque o Senhor manda, eu lançarei a rede. Foi que nem eu falei aqui há pouco. Eu não sei qual foi a palavra que Jesus pregou naquela manhã. Mas com certeza foi uma palavra que deu força a Pedro. Foi uma palavra que fez Pedro confiar que ele estava diante de Jesus, que era um homem em forma de Deus capaz de mudar a vida dele. Talvez esse Jesus que você serve, que você diz acreditar, se desconfiar, é Ele que tem uma palavra certa para mudar a sua vida, para mudar a sua história. E quando Pedro foi, porque ele ouviu a Jesus e deu crédito, ele disse: pela tua palavra lançarei a rede. O que nós precisamos aprender hoje é que a palavra que sai da boca de Deus, que Jesus usa homens e mulheres de Deus para poder falar comigo e com você, é uma palavra dele para mudar a nossa vida. Pedro poderia colocar 1001 situação para não voltar para aquele mar. Como eu acabei de falar aqui: cansaço, fadiga, fome, exaustão física. Mas ele preferiu obedecer. A importância de ouvir pode te fazer não olhar para as circunstâncias, mas pode te fazer alcançar a sua bênção. O que aconteceu? Versículo 6. E fazendo assim, conforme a ordenança de Jesus, e fazendo assim,
colheram uma grande quantidade de peixes. O que aconteceu? E rompia-se-lhe a rede. Mas espera aí. Estamos falando de um homem, Pedro, que era pescador. Sabia o dia que o peixe estava comendo, a hora, o local, o momento certo. Mas entenda, diante de Deus, o homem não é capaz. Diante de Deus, a ciência não é nada. Diante de Deus, o conhecimento humano não serve. Diante de Deus, a sabedoria é inútil. Diante de Deus, Ele sabe o que é certo. Ele sabe o que Ele pode fazer. Deus, Ele opera no sobrenatural. A própria palavra nos diz que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Pedro era treinado, sabia até o local que o peixe comia. Mas quando tem que dar errado, não tem homem certo que pode fazer. Não tem médico, não tem advogado, não tem autoridade nenhuma que possa resolver a situação quando é para Deus. Talvez você é uma pessoa que tenha gastado com médicos, com advogado, vai e vem de documentação. E por que nada dá certo? E por que você fala assim, poxa, não está acontecendo aquilo que eu queria? Por quê? Talvez o seu problema seja para Deus resolver. Aquela situação de Pedro teve motivo. Jesus queria mostrar quem ele era. Talvez você ainda não conhece quem é Jesus. Talvez a sua falta de fé, a sua falta de confiança em Deus tenha deixado a desejar você conhecer a Deus. Mas quando Pedro falou, não, pela tua palavra eu vou lançar a rede, olha o que aconteceu. A palavra diz que colheu tantos peixes que a rede quase rasgava. A palavra mais para frente aqui eu não vou ler, que fizeram sinal para outros companheiros virem com o barco, porque quase afundava. Quando a pessoa ouve a Deus, quando a pessoa começa a praticar a palavra que Jesus tem liberado para ela, o milagre acontece de forma tão grandiosa que ele precisa de ajuda para compartilhar a bênção. Pedro naquele dia entendeu quem Jesus era. E ao terminar aquela proeza de Jesus, ele falou, olha, só lembra de mim que eu sou pecador. Jesus falou, não, Pedro, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. E a palavra diz no final que Pedro e aqueles homens deixaram tudo para trás e começaram a seguir a Jesus. O que está te faltando deixar para seguir a Jesus? A escolha é sua. Pedro ficou, que nem eu falei, entre a fé e a razão. A fé era aceitar o que Jesus passou para ele. E a razão era ele dizer, não, eu não vou, porque eu sou pescador, eu sei muito bem, eu conheço muito bem os pontos aqui da praia, sei quando o peixe está comendo e esse horário o peixe não come. E além do mais, estou cansado, estou com fome, não quero. Mas não, queridos. Ele ouviu a palavra que Jesus naquela manhã ministrou naquela praia. Jesus falou, Pedro, deixa eu entrar no teu barco. E Pedro consentiu. Deixa Jesus entrar na sua vida, na sua casa, no seu casamento. E ele pediu um pouco mais. Afasta um pouco da terra. E Pedro obedeceu. Talvez estamos muito focados aqui na terra. Talvez o nosso coração está muito ligado às coisas materiais, às coisas físicas, às coisas que nossos olhos estão contemplando. Mas Jesus, ele trabalha no mundo espiritual. E é o Espírito de Deus que tem que habitar em nós para que o sobrenatural, como aconteceu aqui na vida de Pedro, daqueles homens, aconteça na minha e na tua vida. Talvez você é uma pessoa que está desacreditado
da sua vida, do seu sucesso. Aliás, amigos, o sucesso depende das nossas escolhas. O sucesso depende da nossa obediência a Deus. Deus, Ele ama o pecador. Deus, Ele ama o ladrão. Deus, Ele ama o traficante. Deus, Ele ama a prostituta. Deus ama todo mundo. O que Deus não ama é o pecado e a iniquidade. O que Deus não aceita é os nossos erros. O que Deus não aceita é andarmos na carne. Mas Deus, Ele ama aquele que se propõe a entregar a vida para Ele, abrir o coração para Ele dizer: Pai, eis-me aqui, fala comigo. Pai, deixa o Senhor me guiar. Jesus, eu quero andar no Teu caminho, na Tua luz. É isso que Ele tem esperado ouvir de mim e de você. Se Pedro olhasse para a situação, tinha continuado no fracasso. Mas porque ele olhou para Jesus, igual a palavra diz, Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aí eu te pergunto, em quem você tem depositado a sua fé? Em quem você tem depositado a sua esperança? A quem você tem sido obediente? Talvez o que está faltando em nossas vidas é obedecer a palavra que Jesus tem ministrado para a nossa vida. E é por isso que eu te convido a viver uma vida inteiramente com Deus. Essa pesca aqui não foi em vão. Pedro não pescou a noite toda e não pegou nada por acaso. Porque talvez se ele pega, ele dizia: não vou lançar rede mais não, já tenho aqui o suficiente para pagar as contas dessa semana, desse mês, para colocar o pão na minha mesa. Mas talvez a necessidade coopera. Mas o homem hoje está tão ruge, está tão com o coração trancado, que ele está precisando, ele está carente, ele está necessitado, mas ele não dá o braço a torcer. Ele não está nem aí para ouvir os conselhos que Deus tem liberado pela palavra. É por isso que vemos pessoas que não dão fruto, que tenta, que bate, que luta, que sobe, que desce, e nada está acontecendo. Então, que você nessa noite fique com essa palavra de Deus no seu coração e que a luz dele venha reinar dentro de você, tá ok? Quero orar com você neste momento. Convido você a fechar os seus olhos onde você está, na sua casa. Se você puder fechar os seus olhos, faça isso, que eu vou orar por você e Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Querido Deus e poderoso Pai, Pai, nesse momento eu oro com o teu povo, aquele meu Pai que está ouvindo em sua casa pela rádio, Deus, daquele que está acompanhando pelo seu smartphone, dentro do seu carro, meu Deus, e essa pessoa, meu Deus, que me assiste pelo Facebook. Meu Pai, eu quero liberar para essa vida dessa pessoa, Pai, neste momento, quero liberar a Tua palavra, que foi ministrada nessa noite, meu Deus, que venha sobre esse coração. Meu Pai, talvez o nosso sucesso está dependendo de uma obediência a Ti. Meu Deus, e é com alegria que eu me coloco, Pai, neste momento para orar pela sua vida, que me ouve, que me assiste. E eu ministro a vitória sobre a sua vida, o sobrenatural de Deus sobre a sua casa neste momento. Que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, possa vir sobre a sua vida. Meu Deus, mas que essa pessoa que neste momento me acompanha, venha abrir o coração, meu Pai, para que a Tua palavra ela possa entrar e fazer morada. E que essa pessoa venha ser obediente à Tua voz, meu Pai. Assim como Pedro ouviu aquela pregação e entendeu que ele precisava aceitar
a direção do Senhor Jesus Cristo. Que também, Pai, nós venhamos aceitar a direção do Senhor para a nossa vida. Meu Deus, muito obrigado. Que essa pessoa se sinta, Pai, abençoado nessa noite. E que a partir de hoje, o sobrenatural venha acontecer dentro dessa vida, dentro desse lar, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a você que me acompanha pelo Facebook. Muito obrigado. Segunda-feira estamos de volta, tá? Mas a semana continua. O programa Graça no Celular, que vai lá de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas, está aguardando você a partir de amanhã. E na próxima semana estou aqui, a partir das 8h30, pelo Facebook, esperando você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.